Então, uma vez que nós iremos utilizar aqui primeiramente o nosso contexto, então vou criar já um contexto que ele vai se chamar de cart context.tsx, e aqui vai ser basicamente onde a gente vai trabalhar toda a lógica de carrinho, tá? Porque essa lógica de carrinho, como você sabe, vai acontecer em funções e a gente já definiu algumas coisas aqui. Então, eu vou até utilizar essa parte inicial aqui do snack context, declarando aqui o uso do create context e todos os outros elementos, beleza? Aqui nós iremos combinar o seguinte, que nós iremos criar uma interface, assim como o snack context, beleza? Vou criar uma interface que vai dizer para o contexto, que no caso é essa interface aqui, quais são as propriedades ou as propriedades desse objeto em si, dessa classe que vai guardar dentro do context. Claro que aqui ele está dentro do contexto de guardar burgers, pizzas, drinks, ice creams, mas a gente vai criar aqui uma outra interface que vai fazer sentido para você. Então, a primeira coisa que eu vou criar aqui, ó, uma interface, beleza? E ele vai colocar aqui, ó, cart context props, beleza? Essa interface basicamente vai ter um cart, que o que é o cart? O cart é o carrinho, são os produtos que estarão empilhados lá. Então, a gente agora iremos ter aqui, então, uma série de snacks. Então, o snack, ele vai ser um tipo, né, basicamente, que é uma outra interface, que ela vai se chamar, obviamente, snack. E essa snack, ela vai ter uma quantity, que vai ser number, beleza? E ela vai ter aqui uma subtotal. Subtotal, que seria o number. Só que ela vai estender, né? Extends o quê? Snack data. Beleza? Então, olha só. Lembra do Snack Data? O Snack Data, então, ele tem aqui algumas propriedades. Ele tem aqui ID, Snack, Name, Description, Image, Price. Então, junto com essas propriedades, ok? Junto com essas propriedades aqui, vão existir também Quantity e Subtotal. Por quê? Porque ela estende o uso do Snack Data. Beleza? Então, isso aqui é uma funcionalidade do TypeScript bem legal. A próxima coisa que a gente vai fazer aqui é construir uma função de quê? De adicionar no carrinho. Então a gente vai colocar aqui, ó, add snack into cart, beleza? Que ele vai ser basicamente o quê? Uma arrow function, beleza? Que essa arrow function, ela vai basicamente executar o quê? Ela vai receber snack. E qual é o tipo de snack? Snack data. Ou seja, o snack data, que são o conjunto dessas propriedades, vão ser passadas como atributo para essa função snack into card. Beleza? Nesse caso aqui, como eu estou definindo uma interface, em interfaces não adicionamos código, a gente só coloca aqui um void, porque significa que essa função não vai retornar nada. Void significa retornar vazio, ok? Agora, eu ainda vou criar mais uma função. A gente vai criar todas as funções e depois nós iremos implementando aos poucos a cada aula. Então, a próxima função que eu vou colocar aqui é o update cart. O que o update cart faz? Ela vai receber aqui agora outras propriedades. Ela vai receber aqui um ID, ok? Ela vai receber um snack e ela vai receber o new quantity, ou seja, a nova quantidade que eu vou colocar. E esse carinha aqui, ele implementa uma outra interface, que é interface update cart props. Esse projeto, essa parte de código, você vai perceber que ela vai ter muitas interfaces, porque é uma forma declarativa que o TypeScript usa de definir o que ele espera, quais são os retornos, qual é o resultado. Então, muitas vezes ela vai parecer verbosa para você, mas depois que você entender que para cada propriedade, para cada retorno tem que ter um tipo, e esse tipo pode ser, por exemplo, uma interface, as coisas vão ficar um pouco mais claras para você. Então vou colocar aqui ID number e aqui a gente vai colocar snack, que vai ser do tipo string. E aqui a gente vai colocar o new quantity, que vai ser do tipo number. Então aqui, nesse caso, eu digo que essas serão as propriedades dessa interface. Beleza? Então esse aqui é o nosso carrinho, vamos dizer assim, mínimo, né, em que a gente vai adicionar e vai atualizar. Por último, só para a gente não ficar somente com essas duas funções, eu vou acrescentar mais uma aqui, que é o remove,
remove item from cart. Ou seja, como o próprio nome já diz, ele vai remover. Então a gente vai até colocar um nome melhor, então a gente vai colocar aqui, ó, remove snack from cart, beleza? Isso aqui, de novo, é uma função, uma errand function, que aqui eu vou passar duas coisas, ID e o snack que eu desejo remover, e ele vai retornar aqui um tipo void. Só que você já sabe que cada vez que eu abro aqui uma desconstrução de propriedades, aqui eu vou ter que colocar o tipo, certo? E o tipo você pode declarar como interface. Aqui eu sempre mantenho a coerência de ordem, então eu estou usando o snack, eu estou utilizando o update card, e o próximo então seria o remove, ok? E vou até deixar por um capricho isso aqui, ó, adicionar e remover embaixo, tá? Você já percebeu que eu sou bastante criterioso e sistemático com essa parte de organização de código, que para mim é uma das coisas mais importantes. Então a gente vai colocar aqui, ó, remove snack from cart, beleza? Essa é a interface e basicamente ele vai implementar o quê? O ID, que é um number, e depois um snack, que é uma string, ok? E aqui simplesmente a gente vai implementar o uso dessa função. Então, olha só, a gente já tem essa parte aqui de declaração de interface, então ele já declara a intenção daquilo que eu quero declarar como contexto. Então a gente vai colocar aqui, só para a gente finalizar, né, para a gente não ficar com uma aula gigante, export const cart context, ok? Então esse aqui vai ser o nosso contexto que vai receber o create context, e aqui ele vai receber inicialmente um objeto vazio como cart context props, beleza? E agora qual que é o próximo passo? Agora o próximo passo é a gente iniciar a função de provider, porque como você já pôde perceber no snack context, uma função é a função que armazena os estados e a outra função é a que provê as propriedades, os padrões e tudo mais, beleza? Aqui a gente já vai deixar ela criada, então vou colocar aqui, ó, export function cart provider, beleza? E o cart provider, ele vai receber aqui eventualmente children, e aqui o children, ele vai ser desse tipo aqui. Qual é o tipo? Interface, e ele vai receber aqui, ó, cart provider props, beleza? Então, cart provider props, ele vai receber isso daqui. Então, o que eu espero? Que o cart provider implemente children, beleza? E aqui, para a gente finalizar, a gente vai colocar essa função. Por hora ela está dando erro, por quê? Porque está falando que é uma função vazia. Eu vou colocar só aqui, ó, um comentário que ele para de ficar chateado com a gente. Então a gente tem aqui recebendo children, ou seja, tudo que eu passar dentro de provider, o provider vai encapsular, assim como nós fizemos com esse carinha aqui, beleza? Então assim, lembre-se que eu estou, tá vendo? Snack Context Provider. Lembre-se que nós estamos aqui iniciando, então é bastante importante que você tenha toda a parte de contextos e hooks bem treinados, que foi a parte que a gente fez aqui do Snack. Por isso que eu disse, é uma aula um pouco mais avançada, é uma aula em que a gente vai descorrer aqui de uma forma mais prática, então é bastante importante que você fique bastante atento a esses detalhes. Então agora, nas próximas aulas, a gente vai implementar o quê? Cada parte dessa interface aqui, porque ao final é o que isso é que o Context espera e é o que a gente pode implementar.